canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a bênção do Espírito Santo e dos nossos progenitores. Quero agradecer mais uma vez o convite da casa. Muito obrigado. Bom, falar sobre um tema bem perspicaz e pertinente, que muitas pessoas querem elucidações, querem suas interpretações, querem chegar a seu estado de emancipação da alma. A alma e os diferentes estados do sono. Hoje é o nosso tema dessa nossa palestra espírita. Bom, o sonho, o sono, a alma, a emancipação. Todos esses termos nós vamos
trazer aqui na nossa cronologia do nosso aprendizado de hoje, com base no livro O Problema do Destino e da Dor, de Leon Denis. Vamos utilizar o capítulo que aborda esse tema e vamos fazer a concatenação com, obviamente, com o Pentateuco Espírita, né? E outros trabalhos de André Luiz, Chico Xavier e outras obras também. Ok? Então, meus irmãos, a alma e os diferentes estados do sono. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, eu coloquei essas duas imagens, pois nós somos uma tríade: espírito, corpo e perispírito. Estamos agregados, atrelados, principalmente também pelos pontos de energia, que são chamados chakras, né? Em torno de 8 pontos, essa conexão de energia do corpo. O espírito não tem forma, não tem cor, não tem olhos, não tem boca. É uma chama, uma centelha divina. E de acordo com o mundo que ele vai reencarnar, ele utiliza um corpo semimaterial, fluídico, que é o perispírito, para que a alma, que é o espírito encarnado, entre em consonância com o perispírito e dê comandos ao corpo, que é a matéria, que é a terceira tríade, a terceira parte da tríade. Então, possivelmente, durante o sono, a alma pode se desapegar e sair do corpo. Não morre, porque fica ligado aos fios de prata e retorna ao corpo. Por isso que dizem que é para poucos morrer dormindo, porque a alma já está na erraticidade, já está no plano astral. Ok? Então, a alma e os diferentes estados do corpo. Então, vamos começar da base, do conceito. O que é emancipação da alma? Emancipar a alma é tornar ela independente. Libertar-se. Libertar-se do quê? Do corpo, da matéria. Porque nós estamos numa prisão corpórea, numa prisão de cartilagem de ossos, numa transição, que, na verdade, o nosso verdadeiro lar é no mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então, a emancipação da alma, emancipação torna-se independente, libertar-se. E essa libertação pode ser temporária durante o sono. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso Allan Kardec codificou a doutrina espírita em mais ou menos uma década. Ele começou a codificar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que a primeira versão teve um pouco mais de 200 perguntas e depois chega a ter 1.018 perguntas, que na verdade tem 1.019 que tem uma repetida. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos gerou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esse é o Pentateuco básico da doutrina espírita. Só que esse Pentateuco é o base da doutrina espírita. Ainda tem um livro que é o Espiritismo, que explica sobre o que é o Espiritismo. E tem as revistas espíritas e as obras póstumas, que dá um todo de 22 obras na doutrina espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8 da segunda parte, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, Kardec nos fala lá: o desprendimento do espírito encarnado em mais alto grau é o que se pode chamar de êxtase. A alma temporariamente liberta do corpo, segundo Kardec, permanece ligada a este por um fio, como eu falei. No campo da mediunidade, durante o desdobramento ou emancipação da alma, pelo sono natural, os participantes dos grupos mediúnicos desenvolvem tarefas significativas, valor em continuidade às atividades da reunião mediúnicas. Ou seja, o que a Kardec está nos dizendo aqui? Que durante o sono, médiuns continuam trabalhando na erraticidade. Existem as reuniões mediúnicas, sim, na
no plano astral, na erraticidade, e no mundo dos espíritos. E essa conexão do trabalho continua. É isso que Kardec está nos dizendo aqui. Então, André Luiz, né, em sonho, enquanto conversava com sua mãe, ele tinha uma perfeita consciência de que havia deixado o veículo inferior, o corpo espiritual, no apartamento e que estava em outro nível da realidade, que era outra dimensão espiritual. E ele via o próprio corpo deitado. Uma vez eu estava dormindo, eu vou falar aqui dos tipos de sonho. Uma vez eu estava dormindo e no sonho, eu conversando com alguém, com algum espírito, não me lembro ao certo, eu cheguei e falei assim, deixa eu virar para trás e olhar meu corpo. Aí falaram para mim assim, não, é melhor não, pode ser um choque. Isso tem um tempo, né? E não me deixaram ver meu corpo. Isso é durante o sono. Então, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, Chico nos fala o seguinte, que quanto mais inferiorizado, mais dificuldade o homem terá em emancipar sua alma espiritualmente, em sair do corpo, durante o sono, sair. Porque você pode sonhar sem sair do corpo, que eu vou estar explicando aqui um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Então, para você emancipar, você tem que ter conhecimento da consciência. O que é a consciência? André Luiz nos confirma que tinha perfeita consciência de que havia deixado o veículo inferior e que estava em outro nível de realidade. Ele sentia isso, pelo seu grau de evolução. Lá no Livro dos Espíritos, parte terceira das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina Natural, né? Kardec, ele nos fala das leis morais, né? No Livro dos Espíritos. São 10 leis morais, que é um paradoxo os 10 mandamentos, né? O Decálogo de Moisés, que é a primeira revelação, Moisés, mas é só Moisés e os outros profetas, e o pai Abraão, que foi o pai dos hebreus. Então, Moisés, ele representou a primeira revelação. Moisés subiu o Monte Sinai e falou com Deus? Não. Moisés não falou com Deus, Deus é uma divindade. Representantes da divindade passaram os ensinamentos para Moisés. E naquela época, na época de Jesus, a escrita já era difícil, imagine 1000 anos antes de Jesus, para escrever. E na pedra, recursos do plano astral foram utilizados para escrever na pedra, para Moisés. Então, a primeira revelação, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira revelação, o Consolador Prometido, o Paráclito Forte. O Espiritismo, Kardec no século XIX, sim, mas somos nós que damos a continuidade. Nós somos a terceira revelação também. Então, as 10 leis morais no Livro dos Espíritos, que é um paradoxo com as 10 leis de Moisés, né? Passadas pelos representantes da divindade, do Deus Todo-Poderoso. Inclusive, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é o ser onipotente e onipresente. E ele é infinita bondade e misericórdia. Então, lá, Kardec nos fala, na parte terceira das leis morais, capítulo 1, da lei divina ou natural. O que é que ele nos fala? Ele pergunta aos espíritos: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. O homem não precisa de religião. Jesus, ele não veio ensinar as religiões aos homens. Jesus, ele veio ensinar a lei do amor. Veio ensinar a amar. Então, o homem pode não estar dentro da igreja, dentro de um templo religioso, mas se ele se afasta da lei natural, ele vai se tornar infeliz. Quem está dizendo isso aqui é os espíritos, para Kardec e para nós. Então, e onde está escrito a lei de Deus? Ó, na consciência. Somos conscientes da lei de Deus. Não precisa a gente deitar no travesseiro à noite e dormir para pesar e a gente sentir algum peso. Não precisa disso. Nós o tempo todo estamos conscientes. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, que é a lei natural. Depois ele vem o quê? Né? A lei natural é a lei de Deus. A primeira lei é a lei de adoração, adorar a quem é Deus. Tem a lei de sociedade, a lei de destruição. Só Deus pode criar e destruir. Né? E a maior lei é a última lei, a 10ª lei das leis morais, leis de justiça, amor e caridade.
Então, o que é a consciência? Leon Denis já nos fala lá no livro Amigos de Chico Xavier. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como a lei a caridade, por imagem de Deus, por religião o amor. A religião tem que ser amor, senão ela não está cumprindo o seu papel. Então, eu botei aqui esse cartão aqui para vocês verem. Baleia, você se arrepende de algo? Não, não poderia. Por quê? Já imaginou o peso da minha consciência de alguém do meu tamanho? A consciência arrasta, né, gente? E pesa, e faz nos deixar para baixo. Porque só nós sabemos o que está na nossa consciência. Então, o que é a consciência? A consciência ou consciência é uma qualidade da mente, considerando abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. É um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, na neurologia e na ciência cognitiva. Isso é a consciência. Então, o homem, que vem do latim homonis, indivíduo, ser humano, único representante vivente do gênero. O homo da espécie Homo sapiens é caracterizado por ter cérebro volumoso, posição ereta, mão presências, inteligência dotada da faculdade de abstração e generalização, dotado de consciência e capacidade para se comunicar, refletir, pensar e raciocinar. Esse é o nosso Homo sapiens. Aqui tem toda uma geração né? Então tem lá no Livro dos Espíritos, né? Deus cria a centelha divina, né? Que é o espírito com a letra minúscula. Vai do reino mineral, vegetal, animal, até o reino nominal. Aí Kardec faz a pergunta aos espíritos: como é feita a mutação do espírito da época animal para a versão homem? Aí os espíritos falam: só Deus sabe disso e vocês não estão preparados para ter tal conhecimento. Inclusive, várias outras perguntas os espíritos respondem isso: vocês não estão preparados para ter tal conhecimento. Então, o homem muda da versão animal para a versão hominal, versão homem. Aí o espírito é com a letra maiúscula, porque o espírito tem que ter conhecimento do entendimento da moral, do caráter, da conduta que ele tem que ter. E depois da versão hominal, a versão angelical, versão ángel, né? Que é o status quo do espírito. Estima-se que a centelha divina, o espírito criado do reino mineral, vegetal, animal, hominal, até a versão anjo angelical, estima-se em torno de 2 bilhões de anos. Só o planeta Terra tem 5 bilhões de anos. Então, esse homem, homonis, que é um indivíduo, né, que vem do latim, ele tem a faculdade de abstração e é dotado de consciência. Então, lá aqui, ó, o homem é, pois, ao mesmo tempo espírito, matéria e alma do corpo, como eu falei no início da palestra, perispírito, corpo físico e plano material. É aqui você está o plano espiritual, o perispírito e o espírito, como eu tinha falado anteriormente. Então, espírito e matéria, o que caracteriza a alma e a diferencia da matéria é a sua unidade consciente. No universo, só o espírito representa o elemento uno, simples, indivisível e, por conseguinte, indestrutível, imperecível e imortal. O espírito nunca morre, a vida nunca acaba. É isso que está dizendo aqui. A vida nunca acaba. Então, eu botei essa imagem aqui para vocês verem, para vocês terem ideia do que é... Botei essa foto aqui do iceberg, do que é o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, o que a gente vê é o mínimo, que é o consciente. E olha a grandeza do subconsciente e consciente, que está no interno, que ninguém vê exteriormente, só vê por dentro, enxerga por dentro. E o inconsciente e o subconsciente refletem no consciente, que vai refletir nas suas ações e, consequentemente, também no sono. Está claro sobre o que é consciência? Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltei aqui a tela maior. Então, o consciente
vem refletido do inconsciente e do subconsciente, que está aqui dentro de nós, que só nós enxergamos, que está por dentro, como eu botei na imagem, certo? Então, o eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que o fragmento do eu, ou a pontinha lá do iceberg. Profundo, onde estão registrados fatos, conhecimentos e recordações referentes ao longo do passado da alma. No estado de vigília, que é o estado do sono, podem impulsos desse eu profundo remontar até as camadas exteriores da personalidade, trazendo intuições, percepções, lampejos bruscos sobre o passado e o futuro do ser, os quais denotam faculdades muito extensas que não pertencem ao eu normal. Entendeu? Então, isso tudo acontece no estado de vigília, é refletido por nós, certo? Então, lá no livro Leon Denis, O Problema do Destino e da Dor, esse livro ele nos aborda a consciência sobre o sentido íntimo, a vontade, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor. Aborda todas essas questões. E o nosso foco aqui vai ser trabalhar o capítulo Alma e Condições do Sono. Então, nesse livro, Leon Denis, do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai na transcendência além dos fenômenos espíritas, para mostrar a unicidade do ser humano no sentido do seu caráter, da sua moral, da sua conduta. Ele faz o seu mergulho interno, da consciência do sentido íntimo, do seu livre-arbítrio, que o homem colhe o que próprio planta, o seu pensamento e o amor, que é o amor que Jesus veio nos ensinar. Então, nesse livro, Leon Denis, ele nos mostra quatro situações distintas sobre o sono, nesse último capítulo, ou no capítulo A Alma e as Condições do Sono. Então, a primeira situação que Leon Denis nos mostra é o primeiro sono, pseudo-sono, que ele vem baseado nos resíduos cerebrais, mentais, não é espiritual. Ou seja, o ser humano ele está tão em dificuldade consigo mesmo, tão estressado, tão em falta com consonância com o seu próprio ser, que a alma não consegue desconectar do perispírito e do corpo e ir ao mundo espiritual durante o sono. Então ele fica preso. Mas ele tem um sono, mas esse sono não é espiritual. Esse sono é mental. Ele é resíduos cerebrais do que o homem viveu no dia, do que ele dirigiu, do que ele passou no trabalho, do que ele viveu com a esposa em casa, do que aconteceu com ele na escola do filho, do problema dele do desemprego, da falta de comida, ou da traição que ele está cometendo, ou ele achando que está sendo traído. Então, esse sono é de resíduo espiritual, mental. Ele não é espiritual, esse sono. Então, esse é o primeiro, a situação, das quatro situações distintas que Leon Denis nos mostra nesse livro, essa é a primeira. A segunda já é um sono espiritual, mas é relacionada a lembranças do passado. Então, se eu fui um gladiador da época de Roma no Coliseu, não é? Se eu vivi alguma cruzada, eu fui um combatente da cruzada, né? Se eu vivi a época da Inquisição, lá na época da Idade Média, que foi a Idade das Trevas, que durou em torno de 1000 anos, que as pessoas eram queimadas, amarradas no poste, jogavam querosene e tocavam fogo. Então, se eu vivi alguma época do passado dessa, ou outra época qualquer, aí eu posso ter um sono, e o corpo e o espírito pode desconectar do corpo e eu ter sono relacionado a essas lembranças do passado, do que eu vivi. Essa é a segunda situação. Esse já é um sono espiritual. A primeira, não. É um sono mental, né? São situações cerebrais. E a segunda já é lembrança do passado, mas é um sono espiritual. O espírito se desconecta do corpo. A terceira que Leon Denis nos passa aqui é sobre sono espiritual. É um sono espiritual. O espírito ele consegue se desconectar do corpo.
mas é um sono espiritual do presente, essa terceira situação, né? O homem vive a lucidez e o eu próprio do espírito toma as decisões, pode ser também da companhia do mentor para visitas, atendimento para socorro e serviço. Então você sonha, mas você não sonha nem com coisas que estão na sua mente e nem situações do passado. São situações de presente. O homem tem a lucidez e ele pode se encontrar com o mentor dele durante o sono para ajudá-lo. Ele não está vivendo o pensamento cerebral da mente. Ele está sonhando no mundo espiritual e ele está pensando como tomar uma melhor decisão em relação do que ele está vivendo. Ele está no mundo espiritual, o espírito se desconecta do corpo. Essa é a diferença da terceira situação para a primeira. E o homem pode ser, o espírito pode ser recorrido pelo mentor para ir para um atendimento de socorro ou fazer um serviço por bem. Certo? Só que nem tudo são flores. Essa requisição pode ser também não feita por um mentor espiritual. Pode ser feita por um obsessor, um espírito das trevas, um espírito em desalinho, que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz a diferenciação das 3 classes de espíritos. Só a terceira classe, se eu não me engano, tem 8 subdivisões, que a primeira classe é de espíritos puros. Então, nessa terceira situação aqui, pode ser que o mentor se encontre com o espírito para fazer uma visita, um atendimento, socorro. Mas pode ser que seja um espírito de terceira classe, que leve você para uma região espiritual nada agradável, com energia pesadíssima, que tenha dissensões, muita correria, muita agonia, barulho, e você acabe vivendo isso. Seu espírito seja levado para esse lugar. Você pode ser atendido por um mentor ou pode ficar conectado. Aí vai de acordo com o seu grau de conexão e sintonia com quem você vai se encontrar. Chico Xavier que nos fala que se a gente soubesse para onde a gente vai no mundo espiritual enquanto a gente dorme, a gente, além de orar muito antes de dormir, teria um dia com atitudes belíssimas, nobres, para se conectar à antena do bem. E a quarta situação que Leon Denis nos mostra nesse livro, do problema do ser, do destino e da dor, ele nos fala sobre a quarta situação, que é dos sonhos espirituais do futuro. A primeira a gente viu que são sonos, que não é um sono, a primeira situação. São situações mentais que você viveu no dia. O espírito não se desconecta. A segunda situação, o espírito se desconecta. Você vai lá para o passado, coisas que você viveu de outras vidas, até da mesma vida. A terceira situação, o espírito se desconecta, você vive situações do presente. E a quarta situação é um sono espiritual, o espírito se desconecta, mas ele vai viver situações do futuro. São os sonhos espirituais premonitórios, né? Mas o futuro não existe, senão não existiria livre-arbítrio. Concordam comigo? Não existe, não existiria livre-arbítrio. Então, esses sonhos do pseudo-futuro premonitórios, eles não mostram o futuro. Porque o futuro ainda vai se desdenhar. Os mentores abrem um conjunto de perspectivas para o futuro. E uma das perspectivas, às vezes, você pode sonhar com isso. São caminhos, alertas, né, ensejos que eles estão dando. Cabe ao homem acordar, se lembrar ou não, e ter o seu livre-arbítrio de decidir. Né? Então, nesse livro, nessa parte, que ele relata as 4 situações, Leon Denis traz 4 exemplos de uma senhora, né, que sonhou com um cachorro, de um rapaz que viu seu corpo cair em um precipício e depois de um tempo ele caiu numa espécie de precipício, um buraco grande, um despenhadeiro, né? Ele veio a cair numa espécie desse local e ele desencarnou, esse rapaz. E ele sonhou com isso, né? Mas não se sabe se ele cometeu suicídio ou se ele foi jogado ou assassinado. Mas isso aconteceu.
Esse é o segundo relato que Leon Denis fala para a gente nesse livro, nessa parte, né? E ele fala também de uma quarta parte, de uma mulher médium que vai à polícia, que está procurando sobre o assassinato, desaparecimento de uma pessoa, ela sonha com isso, e ela vai à polícia e indica onde possivelmente o cadáver será encontrado. E o cadáver foi encontrado no tal local. Então, são os sonhos do futuro, sonhos premonitórios. Mas o futuro ele vai se desenhar, ele não existe ainda. Então, os mentores ele abrem um conjunto de perspectivas para o futuro. Então, sim, com certeza, o homem possui uma dimensão espiritual, é lógico, que vai muito além da matéria. É a emancipação da alma, como eu falei no início da palestra. Tudo isso, os sonhos, essas 4 dissensões de situações, são um alerta do mundo espiritual para que nós despertemos para isso. Porque na carne, a gente, às vezes, só vive subjugada a ela. E acaba a gente sendo, às vezes, a gente acaba sendo seduzido, a gente acaba sendo desconectado com o mundo espiritual. Infelizmente, a alma, em determinados momentos, é barata. Infelizmente. Então, Carl Gustav Jung, né, ele nos fala, abre aspas, relação dos conteúdos psíquicos com o ego na medida em que é percebida pelo ego. Então, Jung foi um psiquiatra, psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipos e inconsciente coletivo. Eu faço um curso na Mansão do Caminho, que estuda as obras da série psicológica de Joana de Angelis, com o casal Sinote, e é abordado muito Carl Gustav Jung. Já Joana de Angelis, no livro Momentos de Saúde e de Consciência, através de Divaldo Pereira Franco, Joana ela nos fala que a conquista da consciência abre espaços para o entendimento das leis que regem a vida, facultando o progresso do ser, que se entrega à tarefa de educação pessoal e, por consequência, da sociedade na qual se encontra. A educação pessoal, a educação do ser, a educação espiritual. E uma das leis morais que eu citei mais cedo, que Kardec aborda no Livro dos Espíritos, é a lei de sociedade. O homem veio para viver na lei de sociedade. Né? Então, os 5 estados de consciência, do inconsciente ao consciente, os 5 estados de consciência, do inconsciente ao inconsciente, o primeiro é o estado de sono profundo, a inconsciência, sem sonhos. O segundo, o estado de despertar, semidormindo, sonambúlico. O terceiro, a consciência de vigília, tem momentos de lucidez. O quarto, consciência de si, estado subjetivo, sabe onde está e quem se é. E o quinto, consciência objetiva, estado de consciência, desperta, lúcida, mesmo dormindo, tem a alma emancipada no mundo espiritual. Essa é a consciência objetiva. Então, o estado de consciência coletiva é a consciência embrionária que se manifesta através dos vários reinos da natureza, pela qual passa o princípio inteligente, já falei aqui, né? Amorfa, instinto sensorial, vive pelos impulsos da mecânica. Sono sem sonhos, estado de sono profundo. Sono com sonhos, estado sonambúlico, mágico, mitológico, fantasia do sujeito, fantasia à vida. Consciência de vigília surge com a razão analítica, hiperdominância do ego. Aos poucos interroga-se quem se é, por que aqui está e para onde vai. O quinto estado, consciência objetiva, desperta lúcida, intuitiva, transcendental, sabe que é espírito e vive a espiritualidade. Então, a emancipação da alma, o objetivo dela é entender o processo do desdobramento natural e ou provocado como grande recurso de renovação moral e auxílio aos trabalhos da casa espírita. Esse é o objetivo da emancipação da alma. Então, traz grande recurso. O estado de emancipação da alma, do sono, de sonhar, o espírito aprende muito e o propósito é se desenvolver.
moralmente, espiritualmente, mentalmente. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 401, Allan Kardec pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Né? Aí os espíritos respondem: durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço, pelo mundo espiritual. E entra em relação mais direta com outros espíritos. O espírito jamais está inativo. O corpo descansa, o espírito não. Na questão 407, os espíritos respondem que basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Mas tem vezes que você acorda e está super cansado, porque o corpo sente as fadigas do que o espírito trabalhou. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 38, Kardec nos fala que enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade de vigília, o espírito vai retemperar-se entre outros espíritos. Colhe no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão. Ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de destruição. Então, como eu falei, a emancipação da alma é você dormir, sonhar. O espírito está se trabalhando, vai se retemperar-se. Ele vai ouvir os conselhos, os ideais dos mentores espirituais, de como se desenvolver melhor na matéria. Então, ao acordar, ao despertar, isso surge como um estado de intuição. Você acorda e fala: não, eu estou intuitivo, meu sexto sentido está dizendo isso. Tudo isso foi intuição. Tudo isso foi intuição da espiritualidade maior. Para quê? Para dar um alerta para a gente. E nós pensamos que, às vezes, é questão da nossa intuição, não é? Por isso que eu digo que a gente cresce muito durante o estado de vigília e o estado de sono. Então, ainda no capítulo 28, Kardec nos fala que os espíritos mais imperfeitos, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, buscam a de seus iguais. Vão, enquanto dormem, em busca de emoções talvez até menos dignas das que alimentam quando em vigília. Com certeza. Assim, por questões de afinidade, entram em contato com outros espíritos que vivem nos vícios, no erro, na maledicência. Por isso que eu estou dizendo que Chico Xavier disse que se a gente imaginasse para onde a gente vai enquanto dorme, a gente orava muito. Mas não é só orar, é o ato do dia todo, da semana toda, da vida toda. Já os espíritos mais evoluídos vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com esses viajam, conversam, se instruem e trabalham. Aproveitam essa liberdade provisória para estudar, para entrar em contato com os espíritos superiores e receber orientações. E quando voltam do estado do sono, de vigília, eles despertam isso como intuição, né? Como o bem-estar do que fazer. Então, o objetivo do intercâmbio com o invisível, qual é o objetivo do intercâmbio com o invisível? Perceber na vida, na outra dimensão, consolo para as nossas lutas, buscar orientação, estímulo para viver. E por que não lembramos da maioria dos sonos? Eu já expliquei lá na frente os 4 tipos de sonos que Leon Denis nos mostrou no livro Problema do Destino do Ser e da Dor. Por que não lembramos? Durante o sono, o espírito liberto age em sua memória espiritual, registra os fatos, sem que esses cheguem ao cérebro físico. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. Excepcionalmente, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Excepcionalmente. Mas nem tudo é registrado pelo cérebro físico. Né? Então, temos que estar conectados com isso tudo. Por quê? Eu já comentei dos 5 estágios, né? Sobre o primeiro estágio do sono leve, a atividade muscular já fica mais leve, acontecem algumas contrações musculares. No segundo estágio, a respiração e os batimentos do coração diminuem, leve diminuição da temperatura do corpo. No terceiro estágio, começa o sono profundo, o cérebro começa a gerar ondas delta.
O quarto estágio, sono bastante profundo, respiração ritma, atividade muscular limitada, o cérebro produz ondas delta. O quinto estágio, um movimento rápido dos olhos, as ondas cerebrais aceleram o sonho e o sonho acontece. Os músculos relaxam e a taxa de batimentos cardíacos aumenta. A respiração é rápida, não profundas. Então, tudo isso aos poucos, até 5 estágios, né? Então, o espírito ele tem que estar bem em consonância com o perispírito, com o corpo, para tudo isso acontecer. E se não houver o sono? E se a pessoa não dormir? Quais são as privações que a falta de sono gera? Resistência à insulina, hipertensão, doenças do coração, obesidade, baixa imunológica, dor crônica, principalmente dor na cefaleia crônica. Tudo isso é gerado pela falta de sono. Nós temos que estar bem atentos a isso, porque somos espíritos. Encarnados somos alma. A diferença do espírito para a alma é o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. Mas estamos na carne. E a nossa responsabilidade é cuidar aqui, ó, da nossa matéria. Se a gente não cuida bem, não dorme bem, é resultado da nossa ignorância. E vale ressaltar, tomar remédio e apagar para dormir não é sono bom. Até porque você não vai ter, provavelmente, a desconectar do espírito com a matéria. Ou se você sonhar, como eu falei lá no livro O Problema do Destino da Dor, como o Léo Denils falou, você vai sonhar, mas o espírito não saiu da matéria. São ondas do cérebro. Você está sonhando o que aconteceu no dia do que você viveu, que está enxafurdado na sua mente e no seu coração. Certo? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, da emancipação da alma, Kardec pergunta aos espíritos, muitas vezes num estado que ainda não é sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, das quais observamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Kardec pergunta aos espíritos. Aí os espíritos respondem, o corpo estando entorpecido faz com que o espírito procure libertar-se de suas amarras. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. Já na questão 412 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Eu já comentei isso aqui anteriormente. Os espíritos respondem, sim, pode. O espírito está preso ao corpo, assim como o balão cativo a um poste. Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. Então, todos nós sabemos que Jesus, ele não escreveu nada, ele viveu, deixou pegadas e exemplo para nós, certo? E os 4 evangelistas, tem os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelistas. Tem os outros evangelhos apócrifos, mas não significa que Jesus não tenha vivido isso. Mas é conhecido pela igreja romana da época, foram 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E são os 4 evangelistas. Todo mundo aqui já ouviu falar da história de Saulo de Tarso para Paulo, a mudança, né, que Jesus apareceu como espírito para Saulo na estrada para Damasco, falou, Saulo, por que tu me persegues? Com aquela voz. Saulo ficou cego 4 dias, ficou recluso, depois ficou recluso 6 meses para começar a sua mutação. E Paulo veio a se tornar profeta do Cristo, né? Apóstolo. O evangelho de Paulo, as lições de Paulo, influenciou o evangelho de Lucas, que era um médico, né? Era um grego médico de família rica. Ele largou tudo, começou a ver Paulo palestrar, e se influenciou, e Lucas foi visitar Paulo na prisão dos romanos para ser decapitado. O evangelho de Lucas surgiu ali nos ensinamentos de Paulo na prisão. Então, Paulo nos fala sobre o sono. Mas tu que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna-se visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos
e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós que somos espíritos sabemos que a ressurreição não existe. Jesus ele não renasceu dos mortos. O que vem da água é do água, do espírito é do espírito, do corpo é do corpo. Lázaro não foi ressuscitado dos mortos. Lázaro estava num processo de catalepsia, que é a morte aparente, e Jesus trouxe ele de volta, né? O processo de catalepsia, Dona Ivone do Amaral Pereira viveu diversos processos de catalepsia. Chegava a emitir odores, assim, pelo seu grau de mediunidade, a grande Dona Ivone Pereira do Amaral Pereira. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo para a gente despertar para a vida. Levante-se dentre os mortos, acorde para a vida. Que o Cristo vai resplandecer dentro de você. Você vai ter a vontade de viver, você vai ter a luz do viver. Porque tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Você é contaminado no bom sentido pela luz, pelo amor. E você vai despertar para a vida. Vai levantar e seguir. É isso que Paulo está dizendo aqui na carta para os Efésios, no capítulo 13. Então, a quem se dirigia o apóstolo? Quem são os que dormem? Observando a grande massa que se afirma religiosa a caminhar como se sonâmbula fosse. Estamos na religião, na igreja, mas somos sonâmbulos. Simplesmente conduzida, podemos entender que as palavras de Paulo de Tarso se referem a um homem que vive na terra. A esse homem que ouve e fala em Deus, em fé e espiritualidade, mas respira as entranhas da atmosfera de um pesadelo. Ele não vive o amor. Fala de Deus, está dentro da igreja, está dentro do templo espírita, mas não vive. Despertar é quando começar a pensar em si mesmo, o que faz, o que deseja, quais os propósitos que a alma atender em sua vida e a que finalidade se destinam. É urgente, assim, examinar-se e realizar o esforço pessoal para a gente se levantar desse estado sonambúlico que nós vivemos, em que a gente se encontra, permitindo planificar pela luz que emana do Cristo. Jesus, ele veio para dar a vida para a gente, nos amou. E ele não veio para os sãos, não. Jesus veio para os doentes, principalmente. Então, lá na classificação, lá no livro Estudando a Mediunidade, o sonho, de Martins Peralva, ele nos fala sobre a classificação dos sonhos, né? Comuns, reflexivos, espíritas. Então, nos comuns, desligando parcialmente do corpo, o espírito se vê envolvido e dominado pela onda de imagens e pensamentos seus e do mundo exterior. Uma vez que vivemos num misterioso turbilhão de mais desencontradas ideias. Já no reflexivo, Martins Peralva nos fala que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Eu falei lá no início da palestra sobre o que é consciência, o que é consciente, o que é o inconsciente. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com os fatos e paisagens remotos desta e de outra existência. Já os sonhos espíritas, para Martins Peralva, é a alma desprendida do corpo, exerce atividade real e afetiva, facultando meios de encontrar-se com parentes, amigos, instrutores e também com os inimigos desta e de outras vidas. O espírito, por influxo magnético, parte para os locais de sua preferência, como eu citei anteriormente. O viciado procurará outros, o religioso buscará um templo, o sacerdote do bem irá ao encontro do sofrimento e da lágrima, para assistir fraternalmente, totalmente em consonância com o que Leon Denis falou nas 4 distinções de tipos de sono do livro Problema, Destino e da Dor. Eu trago outros livros para enriquecer mais o conteúdo e as palestras. Lá já no livro, né, Diálogo com as Sombras, né, de Hermínio de Miranda, Hermínio de Miranda nos fala no livro Diálogo com as Sombras, né, na 4ª parte, capítulo 38, que a atividade em desdobramento durante as horas do sono é mais intensa e extensa do que o curto período de 1 hora ou 2, em que se desenvolve a tarefa mediúnica propriamente dita. O planejamento e o preparo das sessões é todo feito no mundo espiritual, sob a direção de competentes e dedicados servidores do Cristo. Para isto, recomenda-se que, na prece que precede o sono, coloquemos-nos à disposição dos nossos amigos espirituais para humildes tarefas que estiverem ao nosso alcance.
realizar junto deles e peçamos a proteção divina para que toda atividade e desenrolar além das fronteiras da matéria bruta. Grande ensinamento de Hermínio de Miranda no livro Diálogo com as Sombras. Já no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, André nos fala aqui, missionários da, né, antes deixa eu fazer a apresentação do livro, né? O Missionário da Luz, ele é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, em 1945, final da Segunda Guerra Mundial. É um relato de experiências pessoais vividas por André Luiz no plano espiritual, em sua grande maioria acompanhado por Alexandre, seu instrutor. Então, André Luiz nos conta, lá no livro Missionários da Luz, que contamos em nosso centro de estudo com número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atender às seduções comuns, reduzindo ainda mais a frequência geral. Né? É incrível isso, né? Já não tem tantos associados no mundo espiritual para trabalhar, de 300, número superior a 300, pouco mais de algumas dezenas trabalham para romper as teias das inferiores e das baixas sensações fisiológicas. E ainda tem noites, né? André nos fala que alguns desses quebram os compromissos assumidos. Seduzindo o quê? As seduções comuns, aos gozos terrenos, reduzindo ainda mais a frequência geral. Né? Já no livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, na lição 24, Dona Joana nos fala sobre o subconsciente e sonhos. Através de Valdo Pereira Franco, ela nos fala aqui. Pode-se programar os sonhos que se deseja ter, assim como evitar aqueles que se fazem apavorantes os pesadelos. A questão reside nos pensamentos cultivados, armazenados no depósito do subconsciente, como eu mostrei lá no início da palestra, o iceberg, que aponta o consciente, subconsciente e o consciente. Né? Então, a questão reside nos pensamentos cultivados, armazenados nos depósitos do subconsciente, e que assume o controle através de pensamentos e ações conscientes. O subconsciente não tem os recursos da crítica e do discernimento, sendo estático, isto é, possui a faculdade de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente. Não seleciona o que arquiva, que, no entanto, aí permanece e pode assomar a consciência ou direcionar-se aos registros profundos da inconsciência. O subconsciente aceita qualquer tipo de mensagem, sem reflexão, sem análise de qualidade. Conforme se pensa, acumulem-se as memórias, o que permite a sua reprogramação. Incrível, né? Como Dona Joana é tão profundo. Então, ela fala que o subconsciente não tem recursos da crítica e do discernimento, sendo estático. Possui a faculdade de guardar todo o material que se dirige ao inconsciente. Ele não seleciona o que arquiva. O subconsciente aceita qualquer tipo de mensagem sem reflexão, sem análise de qualidade. Muito grato, né? Muito rico o conteúdo de Dona Joana, principalmente nesse livro, Autodescobrimento, ela falando sobre o subconsciente e sonhos na lição 24. Então, o que devemos ter? Chegando aqui já na etapa final, aqui já está dando o nosso horário, para a gente finalizar a nossa palestra. Bom, meus irmãos, são muitos aprendizados, muitos conhecimentos, muitos livros para ler, muitas teorias que devemos colocar na prática. Lembrando que a prática que a gente vive no dia a dia é o que a gente vai levar para o estado de vigília, né? É a prática do sonho. Então, o que devemos ter para ter bons sonhos? Primeiro, mental. Leituras, conversas, filmes, atividades comedidas, não desgastantes. Tudo isso vai para o mental. E o mental reflete no sonho. Como falou Dona Joana aqui, do subconsciente e o inconsciente. Temos que ler bem, ter conversas sadias, não estar fofocando da vida dos outros, não julgar as pessoas, ver filmes bons. Como é que você vai assistir um filme de pesadelo, um filme de terror à noite para dormir? Atividades comedidas, não desgastantes. Isso é o mental. O orgânico, refeições leves, higiene, silêncio. Tem que também estar. O corpo tem que estar limpo, né? Você tem que estar em silêncio.
tem que comer refeições leves, principalmente à noite, que a digestão já é mais lenta, né? E o espiritual? Leitura edificante, meditação, serenidade, perdão, perdoar. Jesus ensina a gente a perdoar 70 vezes 7 em cada ação. Prece. Temos que orar. Isso tudo vai ajudar no sono. Temos que perdoar para ajudar no sono e na nossa vida. Temos que meditar, temos que ter serenidade com os fatos, com as coisas, né? Então, nós temos que estabelecer horários regulares para dormir e acordar. Garantir um ambiente apropriado para o sono. Um quarto escuro, sem barulho, um colchão adequado, uma temperatura agradável. Temos que praticar atividades físicas durante o dia, regulares. Evitar refeições pesadas, evitar ingestão excessiva de café e cafeinados, chocolates durante o dia, especialmente à noite, né? Evitar o consumo de nicotina, né? Evitar fazer exercícios vigorosos à noite. Evite cochilos prolongados, principalmente durante o dia, porque vai atrapalhar seu sono. Evitar ambientes muito iluminados ou uso prolongado de aparelhos com muita iluminação, computadores, por exemplo, durante a noite. A tela do celular, você está querendo dormir, você pega o celular, aquela tela brilha nos seus olhos, né? Ela não vai trazer luz para você, não. A retina vai captar aquilo ali e vai pensar que é durante o dia e que não é para você dormir, vai se conectar ao cérebro, porque os olhos estão conectados ao cérebro, não é? Então, meus irmãos, todos esses cuidados são importantes. E, para finalizar, nós vamos finalizar com a lição de Emmanuel, né? Que, como Dona Joana, né, é a benfeitora de Valdo, Emmanuel é o benfeitor de Chico Xavier. E no livro Roteiro, na lição 24, através de Chico Xavier, Emmanuel nos ensina que, homens por homens, inteligências por inteligências, incorreríamos talvez no perigo de comprometermos o progresso do mundo. Isolados em nossos pontos de vista e em nossas concepções deficitárias, mas regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que um dia, despojados em definitivo das camadas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência. Vós sois deuses. E o Deus que nos conecta, que nos deu a vida, o Deus Todo-Poderoso, a infinita bondade e misericórdia, que possa nos nutrir nossa mente, nosso consciente, nosso inconsciente, com toda a destreza no ser, com toda a luz, com todo o amor no coração. Porque o que vivemos no sono é o reflexo do que vivemos sem sonhos. E viver sem sonhar não é viver, não é se conectar, é chorar, é não amar. Viver é sonhar em estado de vigília, com bons atos, com nobreza, com luz, com amor, para quando nos desconectarmos e dormirmos, estarmos perplexos no plano astral, no mundo espiritual, de amor, conectado com o bem, fazendo o bem. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Seu tempo. Música do meu amigo Gilto Della Sela. O tempo diz que não é de ninguém, revela só quem as pessoas são. O seu relógio não contabiliza quantas batidas tem o seu coração. O tempo avisa que não quer saber se a encomenda que partiu chegou. Quem sobrou na curva, quem adormeceu, quem foi que sorriu, que se machucou. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta.
Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo diz que não manda recado, que não garante o seu compromisso. Quando você erra, ele está calado. O tempo não tem nada a ver com isso. Aperte o passo que o problema é seu. O tempo não para se você implora, se acordou tarde ou se arrependeu. Tudo tem seu tempo e a sua hora. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. O tempo não tem tempo a perder. No mesmo compasso vai e vem. Não desperdice o tempo que lhe resta. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo você tem.